aos Coríntios, nós podemos observar que nesta porção que nós lemos agora, é de fato, irmãos, o mais antigo de todos os testemunhos acerca da ressurreição do nosso Senhor. É o mais antigo relato de alguém que esteve com o Senhor Jesus, dado por uma quantidade de testemunhas, oculares, que viram Jesus depois da sua ressurreição. Observe que ao longo desta carta nós podemos também observar que Paulo, ele tem abordado questões centrais relacionadas a problemas que a igreja de Corinto vivia. E nisto encontra-se, ou resume-se, no orgulho dos corações, na divisão que acontecia naquela igreja, como também uma obsessão por poder por parte de alguns da igreja. Isso se manifestou, irmãos, em membros da igreja que vivia em facção, vivia com outros problemas que de fato deturpavam a compreensão acerca da pureza do Evangelho, daquilo que pelos quais a igreja foi chamada ou foram salvos para viver em novidade de vida, em uma igreja unida, sem elevação de celebridades nas suas divisões, mas nem com ênfase exagerada naquilo que eles consideravam como um ponto elevado de santidade, que era embasado apenas nos dons. Eles entendiam falsamente de que o parâmetro para uma vida santificada, que eles eram então pessoas espirituais, eram porque havia ali a prática dos dons espirituais, mas a vida deles estavam desassociadas com a palavra de Deus, ou seja, era algo apenas externo, mas que verdadeiramente e essencialmente haviam lacunas que precisavam ser resolvidas. Observe, irmãos, que até agora os argumentos de Paulo têm crescido, levando-nos ao foco da percepção de que o próprio Evangelho, como essência, é de fato esta esperança de ver aquela igreja, conforme também nós aqui, todos uma igreja unida, uma igreja transformada, de levá-la então a compreender profundamente o Evangelho. E nesta noite nós estamos aqui para que as nossas mentes rebusquem no mais profundo do nosso coração o que é o Evangelho. O que é que o Evangelho ele fez na nossa vida? O que o Evangelho está fazendo na nossa vida? O que o Evangelho representa como poder sobre nós? Observe, irmãos, que diante de toda esta estrutura, diante, irmãos, de toda essa estrutura, nós podemos então perceber que muitas vezes nós podemos pensar o Evangelho seria algo sobre a nossa entrada no relacionamento com Deus. Alguém pode achar isso, ou pode achar que o Evangelho ele se figura, se materializa no momento em que eu faço parte de uma igreja, ou então o Evangelho acharmos então que é sobre ter os nossos pecados apenas perdoados ali e isso possa fazer-nos entrar no céu. Então há de fato percepções muito limitadas quanto à profundidade do Evangelho. Não que essas coisas que eu citei não sejam verdades ou não haja verdade nestes pontos, mas essas coisas, irmãos, elas, apesar de serem verdadeiras, Paulo então ele queria fazê-los ver o Evangelho como algo de fato mais profundo, mais importante, buscando de fato uma essência que perpassa apenas a percepção visível do que o Evangelho ele representa na vida da igreja. Paulo, irmãos, está escrevendo para um público cristão, mas é uma igreja com muitas dificuldades, porque seus reais problemas estavam enraizados em não conhecer realmente o Evangelho. Observe que isto é um ponto crucial para o nosso entendimento. No momento em que eu, como um cristão, como um filho de Deus, que assim me considero, eu não tenho uma visão correta do Evangelho, eu terei problemas na minha praxis, ou seja, na minha prática de viver este Evangelho. Como eu viverei o Evangelho se eu não o compreendo completamente? Como eu estarei vivendo todos os desaguares da ação do Evangelho na minha vida se eu não conheço muito bem o Evangelho? Observe que o apóstolo Paulo então percebe isso, e percebe isso por força de um grupo que vivia dentro da igreja de Corinto, e aquele pequeno público que havia ali estava envenenando as mentes dos outros que
estavam sendo muito bem discipulados pelos ensinamentos de Paulo. E isto ressalta então a preocupação do apóstolo, que de fato ele traz então, irmãos, neste conteúdo do capítulo 15, inicialmente nesses 11 versos, ele traz então adequadamente os pontos que são relevantes para que aqueles irmãos se lembrem, estejam alertas e possam compreender a profundidade do evangelho na vida da igreja, assim como ele pregou. A saber, Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos, Jesus venceu a morte em nosso lugar, pagando pela vida do seu povo. Esta verdade, ela é absoluta. Mas observe, irmãos, que esta palavra então vai em direção criticamente a este grupo que assim fazia. Havia de fato um grupinho dentro da igreja de Corinto que era formada, isso aí é um entendimento dos especialistas dos textos bíblicos, dos estudiosos, que esse grupo era formado por saduceus ou por gnósticos, que eram seitas do judaísmo que acreditavam que a matéria era má, ou que de fato não tinha nenhuma necessidade de haver uma restauração, uma ressurreição do corpo, porque se a matéria é má, para que ressuscitar o corpo? Se a matéria não presta. Os gnósticos pensavam assim. Já os saduceus eram um outro agrupamento que veio do judaísmo também, mas que veio com seus resquícios de incredulidade quanto à ressurreição de Jesus. Então este povo estava dentro da igreja, estavam como crentes dentro da igreja, mas que estava de uma certa forma soltando as suas setas, né, inflamadas quanto a este conteúdo, e a gente observa isso com muita clareza, né? E observe, irmãos, que eles estavam então introduzidos dentro da igreja. A gente pode observar no versículo 12 do próprio capítulo: ora, se o que se prega é Cristo ressuscitado dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Observe que o apóstolo Paulo, nesta pergunta, ele direciona então como uma crítica a este grupo. E há um outro alerta que o apóstolo Paulo faz, que está no verso 34. O verso 34, irmãos, aliás 33, ele diz assim, ó: não se enganem, as más companhias corrompem bons costumes. Esse é um verso emblemático acerca de um alerta que o apóstolo Paulo dá. Ou seja, a convivência de pessoas corretamente compreendidas acerca do evangelho, convivendo com quem de fato não tinha esta compreensão, estava sendo agora influenciado, e aí bons costumes estavam sendo abandonados, deixados de lado por conta de uma má companhia. E isto é um princípio que serve para nós em todas as áreas da nossa vida. Precisamos perceber que más conversações, más intenções de corações de pessoas não servem para nós, quando de fato nós não temos o poder de influenciar, e sim de ser influenciado. Devemos ter cuidado, devemos nos afastar mesmo. E este é um alerta que o apóstolo Paulo dá, dizendo para a igreja. Observe, irmãos, que chama então até de insensatos no verso 35. Quem pensa então que o Senhor Jesus não morreu e ressuscitou é insensato. E o apóstolo Paulo então, ele dentro desse contexto que está acontecendo, assim se comporta. Mas observe, irmãos, que no verso 1 e 2, o apóstolo Paulo ele ressalta 6 coisas importantes que eu queria destacar aqui. E essas coisas são importantes, né, para que a gente possa compreender o início da fala do apóstolo Paulo no seu ensinamento acerca do evangelho. E ele diz: irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, e se retiverem a palavra assim como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Queridos, Paulo então inicia, irmãos, estes versos trazendo então recordações nesta declaração surpreendente até, para que aqueles irmãos pudessem ser alertados e lembrados quanto a tudo aquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado para eles. Os seus argumentos e seus apontamentos introdutórios são bem estruturados, e ele vai no cerne, sem nenhum rodeio. O apóstolo Paulo ele vai direto nos ouvidos dos seus ouvintes ali, dos irmãos de Coríntios, e já descortina um monte de dúvidas trazidas por aquele grupo contrário à doutrina da ressurreição de Cristo.
E assim ele estabelece a verdade. E a primeira coisa que ele fala, irmãos, no verso 1, que ele disse: venho lembrar a vocês, ou lembrar-lhes do evangelho que eu anunciei a vocês. Ou seja, é um alerta de proteção. Vocês estão lembrados quando eu vim aqui e plantei a igreja? Em outras palavras, ele está dizendo isso. Vocês estão lembrados do evangelho que eu preguei? Que eu preguei Cristo e esse crucificado? Vocês lembram da mensagem do evangelho redentor? Que foi ministrado por mim, ensinei a cada um de vocês? Que vocês disseram, confessaram crer naquilo que eu estava ensinando? O apóstolo Paulo, ele começa a resgatar isso. E ele ainda diz, ainda no segundo ponto, o qual vocês receberam, ou seja, vocês ouviram, vocês creram, vocês confessaram publicamente, vocês foram batizados, vocês estiveram envolvidos com a verdade que eu preguei. Vocês estão lembrados disso? O apóstolo Paulo faz a segunda indagação. Na terceira indagação do apóstolo Paulo, ele diz, no qual vocês continuam firmes. Ou seja, aqui, queridos, surpreendentemente, nós precisamos fazer uma avaliação importante. Observe que do capítulo 1 até o capítulo 14, que concluímos domingo passado, mais de 25 ministrações acerca destes capítulos, nós podemos perceber, irmãos, claramente, que todos aqueles pontos levantados pelo apóstolo Paulo, de doutrinas, de comportamentos, de coisas que precisavam ser ajustadas, ele estava falando de coisas secundárias à salvação. Coisas secundárias à salvação. Observe que neste terceiro apontamento, quando o apóstolo Paulo diz, o evangelho que eu preguei a vocês, no qual vocês permanecem firmes, significa dizer que os efeitos salvíficos da mensagem do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, eles estavam teologicamente corretos, mas eles estavam com uma prática de vida muito desnorteada. E os 14 capítulos que o apóstolo Paulo traz, irmãos, é exatamente para poder dar a compreensão clara que o ponto importante e essencial estava de pé. Eles estavam crendo, sendo ameaçados teologicamente por este grupo contrário, mas todos os 14 capítulos para trás, ele estava então falando sobre coisas que não tinha nenhum dano direto à salvação. E aí, em relação ao culto, em relação aos dons, em relação a tantas outras coisas, com isso eu quero dizer, irmãos, pela palavra de Deus, todos aqueles, por exemplo, que utilizam um dom de línguas em uma igreja, nós sabemos que os irmãos pentecostais, eles são afeitos a este entendimento, não nos separa salvificamente, porque nós precisamos compreender, queridos, que a palavra de Deus, os pilares da fé, que nos assegura a salvação, é crer no Senhor Jesus como o nosso Salvador, é crer no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, é crer que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e que um dia Ele voltará para nos buscar, para estarmos com Ele eternamente. Esses pontos, irmãos, não são negociados, mas modelos, liturgias, formas de acontecer o culto, ou quem sabe lá o que for, não é ponto essencial. O que é essencial são as verdades do Evangelho. Estas são essenciais. Observe ainda, irmãos, que no quarto ponto, o apóstolo Paulo diz que por meio deles, vocês foram salvos, por meio deles, desses fundamentos, vocês foram salvos. Paulo então faz uma conexão, irmãos, da salvação e da pregação do Evangelho. Ou seja, é pela pregação do Evangelho que a salvação chega. É por crer na palavra que o coração é transformado. É pelo ouvir que a fé, ela é introjetada em nós. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É pelas escrituras pregadas, ministradas, que de fato Deus opera no coração do homem. Por isso precisamos pregar as escrituras. E não há outro mecanismo, irmãos, eficiente para a salvação do pecador, se não for a pregação do Evangelho. Observe que ele continua ainda no quinto ponto, irmãos, quando diz que vocês, assim como eu preguei a vocês, vocês precisam reter tudo o que eu disse. Ou seja, eles deviam receber o Evangelho e precisavam perseverar até o fim.
E esta perseverança, irmãos, é algo que Deus Ele mesmo proporciona no nosso coração. Ou seja, os verdadeiros filhos alcançados salvificamente pela palavra de Deus são alertados a viver de fato os parâmetros desta perseverança, a perseverança dos santos. Eu preciso também fazer minha parte. Mas Deus nos já salvou? Sim. Mas o dia a dia nosso é de batalha. É da carne contra o espírito contra a carne. E aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, eles vão sentir as dores do que representa isso, do que de fato é lutar contra o pecado e buscar viver uma vida que agrade a Deus, e buscar incessantemente todos os dias viver em comunhão com Deus. Portanto, se alguém se diz crente e não sente essas dores, não sente essas lutas que acontecem, de que a perseverança não tem efeito nenhum, para mim está de boa, tiro de letra, algo errado tem. Algo errado tem, irmãos. A perseverança dos santos é algo doce, é algo maravilhoso, é algo extraordinário. É perceber a presença de Deus na nossa vida, é perceber aquilo que Deus Ele tem feito em nós, apesar das lutas que nós enfrentamos na nossa caminhada de fé. Assim sendo, irmãos, o apóstolo Paulo conclui ainda na sua parte introdutória dos 2 versos iniciais: a menos que vocês creram em vão. E de fato, queridos, é possível, há a possibilidade de uma fé vã, sustentada apenas por um emocionalismo ou apenas por coisas superficiais, não verdadeiras quanto ao Evangelho. E isto é um alerta importante para cada um de nós. É possível que na igreja tenham pessoas que estão fazendo parte da igreja, em qualquer parte do mundo, que a sua fé não está sustentada no Evangelho, mas está sustentada em alguma outra coisa, que quando esta única coisa ela se acabar ou perder, a fé naufraga. Portanto, você, meu irmão, que aqui está, meu amigo, que está nos visitando, nós precisamos olhar para isso aqui, queridos, e perceber em que a nossa fé está sustentada. Se nós estamos sustentados em Cristo, no Evangelho de Jesus, na mensagem transformadora, no poder de Deus que alterou o nosso interior, que alterou a nossa capacidade de compreensão e de crença em um Deus soberano, poderoso, que enviou seu Filho para morrer na cruz, pagando pelos meus pecados, e que pela brevidade da vida, que se acabará em algum tempo para cada um de nós, para onde é que nós vamos passar a eternidade? Precisamos, irmãos, ter estas compreensões, pois de fato é o que o apóstolo Paulo está fazendo, tentando resgatar da mente deles essas verdades. E eu queria muito que nós fizéssemos essas mesmas avaliações. O que é o Evangelho para mim e para você? O que é o Evangelho para mim? Representa o quê? Um movimento? Representa a beleza ou o conforto de estar aqui? Ah, porque eu gosto dos hinos? O que é? É um cargo? O que é o Evangelho? O que é o Evangelho para mim e para você? O que representa estar envolvido com este Evangelho? Que transformações aconteceram nas nossas vidas a partir do momento que eu compreendi o Evangelho e me rendi a essa mensagem, a estas boas novas? Irmãos, observe, queridos, que nos versos 3 e 4, antes de tudo, ele diz: entreguei a vocês o que também recebi de Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4: e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Observe, irmãos, Charles Spurgeon, comentando sobre estes 2 versos, ele diz assim: observe que o pregador não faz o Evangelho. O pregador não inventa um Evangelho, não pode fazer isso. Ele tem que ser o mensageiro do Evangelho. Se ele assim o faz, não vale a pena ouvir. Alerta para mim e para você. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para a verdadeira mensagem pregada do Evangelho nas Escrituras, sem adulterações, sem incrementos que vai mexer na estrutura do que a palavra está nos ensinando.
Precisamos olhar, irmãos, para esta compreensão e entender que o pregador fiel às Escrituras, conforme Spurgeon continua dizendo, não é criador nem inventor, são apenas repetidores. Eles precisam, de fato, contar a mensagem que recebeu, assim como o apóstolo disse aqui. Eu estou dizendo para vocês aqui o que eu já recebi. O que eu já recebi é o que eu estou passando para vocês, segundo as Escrituras. Que Jesus morreu, segundo as Escrituras. Que Jesus foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Paulo não está inventando nada, ele está conduzindo. Paulo, irmãos, ele está de fato repassando todo este entendimento, assim como ele mesmo escreveu em Gálatas capítulo 1 e os versos 11 e 12, dizendo assim: mas eu lhes digo, irmãos, que o evangelho que foi pregado por mim não é segundo os homens, pois não o recebi de homem nenhum, nem me foi ensinado, mas ele veio mediante a revelação de Jesus Cristo. Assim sendo, queridos, observe que Paulo ressalta então que o evangelho não é um ensinamento perspicaz, não é um ensinamento de bons conselhos. O evangelho não é isso. É verdade que o evangelho tem boas orientações, mas não é apenas uma filosofia para ensinar boas maneiras. O evangelho não é isso. O evangelho, irmãos, de fato, no seu cerne, são coisas que de fato aconteceram. O evangelho fala daquilo que houve, daquilo que foi real, fala de eventos verdadeiros, historicamente acontecidos. O evangelho, irmãos, não é uma questão de opinião religiosa, não são chavões, não são contos de fadas, não são uma história de utopia, mas é sobre eventos que aconteceram. E quais foram esses acontecimentos? Foi o acontecimento que o Deus Filho veio a este mundo. Ele veio cumprir o seu mandato, o seu mandado. Ele veio cumprir a sua missão. E o que o apóstolo então aqui, ele resume então, partindo então para o ponto mais alto daquilo que o Senhor Jesus veio fazer, e que o evangelho de fato é sustentado ou é apresentado diante dessas sustentações, é que Jesus de fato morreu. Ele disse aqui no verso 3 que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. E meus irmãos, Jesus Cristo morreu, o Messias, o Filho de Deus, ele de fato é o centro do evangelho. Embora, irmãos, a ideia de se gloriar da morte de um Salvador pareça tolice para o mundo, Jesus morrer na cruz é fraco, ele foi humilhado. Alguém pode ter até considerado desta forma: ora, o rei dos reis agora na cruz, aos olhos humanos daquela época parecia um ato de fraqueza. Mas meus irmãos, a salvação é exatamente por aqueles que creram que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Para muitos não significa nada. Pode ser até que haja alguém aqui que acha a maior tolice, a maior bobagem do mundo ser crente em Cristo Jesus. Mas para nós é o poder de Deus que foi ali apresentado. Quando Jesus ele foi à cruz e morreu ali pelos nossos pecados. O evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a nossa salvação, para todo aquele que crê no seu Filho. E quando ele diz de acordo com as Escrituras, observe, irmãos, que como esta verdade é tão importante, e Paulo então, ele repete 2 vezes nestes versículos aqui que nós lemos. Quando ele fala então que Jesus ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e no verso 4 ele diz: ele foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras. Observe, irmãos, que ele ressalta 2 vezes a expressão segundo as Escrituras. Ele está dizendo, em outras palavras, não sou eu que invento isso. Isso está dito, prescrito. Isto foi anunciado desde o Antigo Testamento. E quando ele fala isso, irmãos, ele traz de fato parâmetros que ultrapassa a ele próprio como apóstolo. Observe, irmãos, que o plano da morte de Jesus é descrito em passagens, como por exemplo Salmo 22 e o verso 18, que nos diz o seguinte:
Eles repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Este versículo do Salmo aconteceu quando? Quando Jesus estava na cruz. Tiraram a roupa de Jesus e rasgaram a roupa e lançaram sorte. O salmista já estava falando sobre este acontecimento. Quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Isaías, no capítulo 53, verso 5, o profeta Isaías, 700 anos antes do acontecimento, ele escreveu no verso 5: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta verdade, irmãos, foi dita e escrita, foi escrita pelo profeta Isaías, que o próprio Deus o inspirou à revelação deste acontecimento. Em segundo lugar, irmãos, o plano para a ressurreição também foi escrito no livro de Oséias, capítulo 6, verso 2, em Jonas 1,17, mas especialmente no Salmo 16 e o verso 10, quando o salmista diz: pois não deixarás a minha alma no Sheol. O Sheol é a sepultura. A minha alma não ficará lá. Não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Ou seja, já estava anunciado que o túmulo de Jesus ficaria vazio. Observe, irmãos, que quando nós olhamos para estes textos sagrados, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele de fato morreu na cruz, no nosso lugar, no lugar de pecadores. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte e nos dando a salvação para todo sempre. Assim, meus irmãos, nós podemos perceber também, e com base nisso, Deus de fato perdoa pecadores, é por meio do Evangelho, é por meio da crença naquilo que Deus fez, em resgatar as nossas vidas, pelo sacrifício do seu próprio Filho na cruz. Cristo, irmãos, morreu pelos nossos pecados, porque só assim nós seríamos salvos. Não há outra forma de salvação, a não ser crer no Evangelho de Jesus Cristo. E virou uma mensagem tão barata, virou uma mensagem tão clichê. Falar do Evangelho hoje, as pessoas dizem: tu ainda está com esse assunto? Como se a vida se resumisse apenas às coisas aqui, ao conforto, ao consolo e a uma prosperidade em nome de ser crente, e eu vou ser próspero. Conversa fiada, não entendeu nada do Evangelho. Porque vidas, irmãos, que foram alcançadas pelo Evangelho são vidas que vivem uma novidade de vida, têm atitudes diferentes, onde a glória de Deus ela é exaltada em tudo que se faz. Quando num casamento existe ali Evangelho nos corações, existe espaço para perdão, existe espaço para reconciliação, existe busca pela paz de Cristo, existe companheirismo, existe condução para os pés da cruz. Quando uma família compreende o Evangelho, é algo extraordinário. Quando nós, como cidadãos, compreendemos o Evangelho que nos absorveu, nos tomou de forma tão completa, as nossas atitudes são outras. É visando a glória de Deus, é visando aquele que de fato é o Evangelho, Jesus Cristo, que pelo poder de Deus alcançou-nos de forma poderosa. As nossas intenções são outras, as motivações são outras. Aquilo que nos encanta não são as coisas terrenas, mas as coisas espirituais. De fato, há um envolvimento completo e profundo que nos faz sair de um patamar ínfimo e superficial para uma coisa muito mais profunda, de compreensão do movimento de Deus na vida do seu povo, na minha vida, na sua vida. Isso é viver o Evangelho, irmãos. É compreender que de fato o Evangelho não é qualquer coisa. Ele de fato nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Ele reviveu a cada um daqueles que o Senhor soprou e disse: haja luz no nosso coração. E o Evangelho de fato nos tomou completamente. Observe, irmãos, que do verso 5 ao verso 8, entendemos aqui agora as evidências concretas da ressurreição de Jesus. Aqueles que estavam duvidando, o apóstolo Paulo agora ele vai falar sobre coisas concretas que aconteceram e que não tem como negar, e não tem como ter nenhum tipo de dúvida
Quanto a fatos, não existem argumentos que destronem uma verdade absoluta. E o apóstolo Paulo começa agora a citar a partir do verso 5: e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais muitos estão vivos, ou dos quais ainda vivem, ou vive, porém, alguns já dormem. Verso 7, depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Observe, irmãos, que todos esses pontos aqui, nós encontramos todas as fundamentações de verdade que não tem como dizer que não foi. Não havia mais abertura para que houvesse incredulidade. Mas o apóstolo Paulo rebusca aqui agora um conteúdo extraordinário, quando ele diz que ele apareceu a Cefas. Lucas 24:34 está escrito: o Senhor realmente ressuscitou e apareceu a Simão. Está escrito, é a escritura falando. Observe, irmãos, que ele apareceu aos 12 em vários momentos, depois da ressurreição. Isso é depois que ele saiu do túmulo. Ele apareceu aos discípulos quando estavam amedrontados. E o texto diz que ele entrou na sala pela parede, passou pela parede e entrou. O que é que vocês estão comendo aqui? Jesus ressurreto. Tomé até disse: será que é o Senhor mesmo? Ele disse: toque aqui. Bem-aventurados os que não viram e creram. É Jesus que estava com eles. Jesus passou ainda 40 dias ensinando, dando todas as orientações, de tal forma que os corações daqueles homens borbulharam de convicção e de coragem, a ponto de dar as suas próprias vidas pelo ministério. Foram mártires. Observe, irmãos, observe, queridos, que depois ele apareceu a um grupo de 500 pessoas ao mesmo tempo, e ainda diz assim: vocês estão com dúvida? Procure saber com quem foi que viu. Alguns já morreram, mas ainda tem muitos que vivem, que viram Jesus ressuscitado, ressurreto. Depois ele fala: apareceu a Tiago, apareceu depois a todos os apóstolos novamente. Por último, ele foi visto por mim também, ao dizer como alguém que nasceu fora de tempo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele pode querer dizer que de fato ele foi alguém que chegou de forma extemporânea, em um tempo diferente dos outros apóstolos, mas o encontro dele com Jesus no caminho de Damasco foi algo extraordinário, foi algo magnífico, foi um encontro para uma transformação de vida, foi um encontro que levou o apóstolo Paulo a deixar de ser agora perseguidor da igreja do Senhor, para ser agora perseguido por aqueles que eram do lado dele. E nós estávamos hoje aqui pela manhã, na madrugada de oração, que no domingo é mais tarde um pouco, e nós pudemos aqui meditar, irmãos, no momento do apedrejamento do apóstolo Paulo. Ele estava em Icônio, na cidade de Icônio, e vieram agora pessoas de lá, e sendo instigados pelos seus opositores judeus, apedrejaram o apóstolo Paulo, a deixar ele quase como morto. E eu imagino aqui, irmãos, as dores de cada pedrada que aquele homem levou. Pedrada na cabeça, nos braços, no peito, nas costas, na cabeça, por todo lugar. Eu imagino o sangue escorrendo, a ponto de olharem para ele e dizer: aí já morreu, vamos embora. E o apóstolo Paulo, com um pouco de tempo, na presença dos seus discípulos e do jovem Timóteo, que estava vendo tudo aquilo, sabia de todo aquele sofrimento. E Timóteo, depois, encorajado por aquele testemunho de um homem que recusou agora viver a vida que levava e deu ouvidos ao chamamento do Senhor, Timóteo foi um pastor. Posteriormente, sabendo de todo esse perigo, e o apóstolo Paulo, irmãos, naquele apedrejamento, se levantou e disse: para onde é que fica o lado da cidade? Eu imagino que ele estava até atordoado. E alguém disse: é por ali. E ele vai agora para a cidade novamente, continuar pregando o evangelho. Sabe o que é isso, irmãos? É convicção do evangelho.
é convicção daquele que chamou, é convicção da verdade que Deus de fato espargiu o poder dele ao levar o seu filho na cruz, e que o chamado na vida de Paulo foi algo extraordinário. E nós aqui, irmãos, quantas pedradas nós aguentaríamos para dizer: pode jogar pedra que eu vou continuar? Portanto, assim, irmãos, a gente já fica meio esquisito, sabe? Já fica botando dúvidas, já fica com questionamentos. O apóstolo Paulo sofreu em vias de fato para poder seguir à frente. E o que levou ele a seguir à frente? A verdade do Evangelho. Convicções no coração profundas, que tudo que viesse a acontecer, o que acontecesse, era muito menor do que aquilo que aconteceu em sua vida, como um chamamento do Senhor Jesus na vida dele. E meus irmãos, observe, queridos, Paulo, ele é inflexível em dizer que não inventou tudo isso. Ele traz agora um evangelho baseado em fatos reais. Jesus, ele saiu da tumba, deixando ela vazia. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele foi assunto aos céus diante dos seus apóstolos. Lá em Atos está escrito também que no momento da subida de Jesus, dois seres chegam perto dos apóstolos e dizem: varões galileus, o que é que vocês estão olhando? Esse Jesus que está subindo, que vocês estão vendo subir, assim como ele subiu, ele descerá, anunciando a volta para buscar a sua igreja. São essas verdades, irmãos, que o apóstolo Paulo ele traz, ele rebusca. Então, no bom estilo rabínico, ele entregou aos outros o que também havia recebido, aquilo que ele aprendeu com Gamaliel, aquilo que ele aprendeu do próprio Cristo. Assim ele estava passando para aqueles irmãos da igreja de Corinto, seguindo, irmãos, a liderança dos apóstolos. A igreja, então, ela é responsável por transmitir. Estamos aqui transmitindo a palavra todos os encontros, assim como ela está escrita. Mas, irmãos, finalmente, do verso 9 até o verso 11, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Observe, irmãos, que neste verso Paulo então agora começa a falar de si, e um ponto importante ele ressalta aqui. Ele diz: eu sou indigno de ser chamado de apóstolo, para um tempo hoje que as pessoas de alguns segmentos lutam por este título, buscam este título de ser chamado de apóstolo. Irmãos, um apóstolo, irmãos, sendo Paulo esse último, ele foi o último que viu Jesus. Não há registro de mais nenhum acontecimento de Jesus ressuscitado e se encontrar com alguém. Ele foi o último dos apóstolos. Ele sim. Há critérios, irmãos, de que aquele que viu Jesus ressuscitado, este sim recebe, que recebeu do Senhor Jesus o ensinamento, a revelação. Este é chamado de apóstolo. Depois do apóstolo Paulo, encerrou. Não existe mais essa história de apóstolo. Isso é preciso ser dito pela palavra de Deus. Paulo então, irmãos, ele se considera como o menor, pequeno. Ele começa então falando agora no verso 10, aliás no verso 9 ainda: eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. O sentimento de que como é que eu persegui, um perseguidor da igreja, e agora eu sou elevado a uma condição de apóstolo. Eu não sou digno disso. Não tem porquê. Há de fato uma dívida no seu subconsciente daquilo que ele fez. Mas o verso 10 diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Eles quem? Os outros apóstolos. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Observe, irmãos,
que Paulo ele traz agora um ensinamento importante tanto para a igreja como para nós aqui. Paulo não se gabava daquilo que ele era. Não se gabava. Ele sabia que ele fez muito pelo Evangelho, mas ele não leva para si nenhum tipo de elogio próprio, de autocrescimento ou de uma avaliação arrogante ou de exaltação a si mesmo. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele tinha ciência de que era a graça de Deus que fazia. Era a graça de Deus que estava ali com ele, que fez dele alguém escolhido, conforme o próprio Jesus falou para Ananias: você vai receber aí Paulo na sua casa, mas Senhor, Paulo, o perseguidor, receba, ore por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Mas ele também vai aprender, eu vou ensinar ele o que é sofrer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo, assim, irmãos, viveu isso. Pela graça que foi concedida a ele, o seu trabalho não se tornou vão. Pelo contrário, quando ele diz que trabalhou muito mais do que todos eles, todavia, irmãos, não ele, mas Deus que estava com ele. Matthew Henry, ele escreveu dizendo que este apóstolo Paulo, ele foi altamente favorecido pela graça de Deus, que fez muita coisa. Paulo foi quem mais escreveu dos apóstolos. Paulo foi aquele que treinou mais pessoas para o ministério. Ele era um treinador nato, alguém que capacitava, que ensinava, que mostrava, que trazia, que encorajava. Era o apóstolo Paulo, era esse cara. O apóstolo Paulo, irmãos, ele encorajou muito mais do que os outros apóstolos. Ele plantou uma quantidade de igrejas impressionante, e sofreu por elas, e foi preso, e apanhou, e foi preso muitas vezes numa ilha, e depois passou por naufrágio, passou por apedrejamento, por tanta coisa difícil que aquele homem passou. De fato, ele fez muito mais. Ele foi o cara que mais viajou em viagens missionárias, ao registro de 3 nesta carta aqui, nas suas cartas. Ele dedicou-se, irmãos, ao ministério. Ele dedicou-se, ele de fato fez. Mas a honra de tudo isso que aconteceu em sua vida foi para a graça de Deus. O mérito é de Deus, não foi dele. Que ensinamento de uma pessoa humilde, de alguém que compreendia, irmãos, a pureza e a profundidade do Evangelho, do chamado que Deus deu a ele. Por último, queridos, no verso 11, ele diz: portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim vocês creram. Queridos, quando ele escreve assim, irmãos, para os irmãos de Corinto, ou seja Paulo que prega, ou seja os outros apóstolos que preguem, não existe pregações diferentes, não existe conteúdos diferentes, não existem verdades que são distorcidas entre eles. A mensagem do Evangelho é a mesma. A mensagem é que Jesus veio, o amor de Deus foi quem fez tudo isso, neste plano redentor, para redimir um povo para si. E Jesus disse: eu me lanço, eu me dou por eles. É isso, é este plano perfeito, estabelecido, este plano banhado de perfeição, que apesar do pecado e da nossa condição terrível em que nós nos encontrávamos, o plano deu certo. Porque Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é extraordinário. Deus, os planos dele não podem ser frustrados de forma alguma. O seu plano deu certo, salvou a vida de tantos, salvou as nossas vidas e continuará salvando até o último dia. Este é o Senhor nosso Deus. Observe, irmãos, conclusivamente, os irmãos do louvor, concluindo, o poder da ressurreição, irmãos, nos anima, e era para isso acontecer. Apesar do frio do ambiente que os ar-condicionados proporcionam nesta noite, mas é para que os nossos corações, diante de uma mensagem dessa, estejam profundamente aquecidos,
O Evangelho, irmãos, deve nos animar o coração. O Evangelho deve nos saculejar todos os dias para nos lembrarmos daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas e para onde Ele está nos levando, para a morada celestial, para eternamente estarmos com Ele. E todos os dias amanhecermos o dia não murmurando por nada, mas agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome, tuas misericórdias se renovaram mais uma vez, Senhor, sobre a minha vida, e eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer, Senhor. Usa a minha vida para alcançar outras vidas, que eu seja, ó Deus, de fato sal e luz. A mensagem do Evangelho, irmãos, da ressurreição de Jesus, do poder dele transformador, deve nos impulsionar a lutar cada vez mais, a viver a nossa vida numa trajetória onde de fato, mesmo sendo árdua, é uma trajetória firme, porque estamos firmados na rocha eterna. É na rocha que a minha fé deve estar sustentada, plantada, como uma casa feita sobre essa rocha. Assim deve ser, irmãos, aqueles que compreendem a mensagem do Evangelho. Nós podemos, irmãos, proclamar estas boas novas, podemos, irmãos, anunciar a bondade de Deus e ver a bondade de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso coração, na condução, nos livramentos, em tantos momentos. O Senhor do Evangelho, que é Jesus Cristo, está conosco. Nós não podemos negar isso. Observe, irmãos, o que Deus fez em Jesus, por meio dele, é o poder para a salvação. É por meio do Evangelho que nós entramos no reino de Deus. É por meio do Evangelho que nós somos transformados. É o Evangelho, irmãos, que deve saltar ao nosso entendimento, que deve ser lembrado com gratidão. O Evangelho de Jesus. O Evangelho, irmãos, cura o coração. O Evangelho cura a alma. O Evangelho de Jesus transforma coração de pedra em coração de carne. O Evangelho, irmãos, transforma o mais vil pecador em filho do Rei dos Reis. Observe, irmãos, todos os apóstolos foram martirizados por sua crença no Evangelho. Não foi por outra coisa, não foi para ganhar ibope, não foi para ganhar curtida, seguidores, se fosse o caso de hoje, não. Ninguém dá a sua vida por uma causa qualquer, ninguém dá a sua vida sem ter um sentido muito claro, sem ter evidências, sem ter convicções, sem ter a certeza de que aquele que chamou aqueles apóstolos, de fato foi Jesus ressuscitado. Aqueles homens foram até o fim, irmãos, decapitados, queimados num tacho de óleo, crucificados de cabeça para baixo, partidos ao meio. Assim foram o fim desses homens de Deus. E o apóstolo Paulo, sendo um desses, que teve o seu pescoço degolado por causa do Evangelho, não negou, não retroagiu, não pensou em voltar atrás, mas seguiu em frente para o alvo que é Cristo. Considerando todas as coisas esterco, ele disse: eu caminho para o alvo que é Cristo, que ele seja exaltado. O Senhor, irmãos, o Senhor do Evangelho, o Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho não é uma ilusão. As boas novas que nós proclamamos, irmãos, estão enraizadas em uma realidade histórica. Deus, o Filho, veio ao mundo. Ele veio para reconciliar os pecadores consigo mesmo, por meio de Jesus. E esta verdade, ela deve ecoar dentro do nosso coração. Ele veio para matar não somente a morte, mas também o velho homem que residia em nós, que existia dentro de nós, para que nós, irmãos, passássemos agora de uma condição de morte para uma condição agora de vida eterna para todos sempre. Isto é o Evangelho.
que nós ensinemos às nossas crianças o Evangelho, que os nenéns das barrigas já saiam da barriga ouvindo acerca do Evangelho pelos seus pais, que os nossos casamentos sejam banhados pela força do Evangelho, que transforma, que cura, que abençoa, que a nossa mente ela seja preenchida, conforme o apóstolo Paulo mesmo escreveu em Filipenses 4:8, por coisas legítimas que têm correlação direta com o Evangelho de Jesus. Que ele cresça, irmãos, que nós venhamos a diminuir cada vez mais, que o nosso coração esteja quebrantado, esfacelado aos pés do Senhor, entendendo que nós somos parte beneficiada deste plano perfeito que o Senhor realizou na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha nos alimentado, irmãos, e nos faça sair daqui hoje reflexivos acerca do Evangelho de Jesus e daquilo que já aconteceu na nossa vida, para a glória do nome dele. Fiquemos de pé.